Queridos irmãos, muito boa noite na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo compartilhar uma palavra que está no meu coração com os meus queridos irmãos. Desde já agradeço aos inscritos do canal A Voz do Atalaia e convido a você que não é inscrito a se inscrever neste canal. O canal A Voz do Atalaia é um dos menores canais do YouTube, mas propus no meu coração falar do Senhor Jesus Cristo. Apenas anunciar a preciosa palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo carente da preciosa palavra de Deus. Desde já agradeço a todos vocês e vos convido a se inscrever. E compartilhem, por favor, compartilhem as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Amém, meus queridos irmãos? Nós estamos vendo o que está acontecendo nesses últimos dias. Notícias que estão abalando os meios de comunicação, cumprimento da palavra de Deus. Nós vemos o que tem acontecido em Israel. Israel tem passado momentos difíceis nesses dias. É apenas o começo de grandes coisas que está por vir. Isso que está acontecendo lá, o Hamas atacando Israel, é uma briga antiga, meus queridos irmãos. É uma briga muito antiga. Sabemos pela palavra de Deus que quem vai colocar termos nessa briga é o anticristo. O anticristo, quando for revelado ao mundo, ele vai colocar um ponto final nesta briga de judeus e árabes. Mas a palavra de Deus está se cumprindo diariamente. Nós, como servos e servas de Deus, igreja de Jesus, temos de nos preocupar não com o anticristo, mas com Cristo, com a nossa, aleluia, partida deste mundo para a glória de Deus. Israel é o relógio de Deus. Deus deixou o seu relógio para a igreja. Jesus Cristo já deixou dito na sua preciosa palavra sobre Israel, que seria a última geração a ser observada. E ele ainda disse mais, em Mateus capítulo 24 ali, ele está falando sobre a última geração. E quando que esta última geração aconteceu? Qual foi o dia, o começo, que começou essa última geração? Se você analisar no livro de Isaías capítulo 68, capítulo 66 e o verso 8, você vai ver o que diz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Isaías 66, verso 8. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Esta é uma profecia sobre o renascimento do povo judeu. Sabemos que João Batista disse lá uma palavra profética sobre o povo judeu. Ele disse: toda árvore que não der bom fruto será cortada. E Jesus Cristo também disse sobre o povo judeu, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam, não quiseram ouvir os bons conselhos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus então disse para aqueles: eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Mas em outras palavras, Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os pintinhos e não quiseste. Olha o que Jerusalém acabou sofrendo praticamente 34, 35 anos depois que Jesus pronunciou essas palavras. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e passou praticamente 30 e poucos anos e se cumpriu a palavra profética do Senhor ali em Jerusalém. Exatamente quando os discípulos disse também para Jesus: Senhor, fala para nós quando serão essas coisas, que sinal haverá
da tua vinda e do fim do mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando os seus discípulos levaram ele para mostrar a beleza, a estrutura do templo, Jesus Cristo disse para eles: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Jesus estava profetizando o que iria acontecer com o templo que Salomão construiu, que Herodes reconstruiu, reformou, e estava frondoso, e os discípulos chamou o Senhor Jesus para mostrar a beleza do templo. E o Senhor Jesus Cristo já disse sobre a ruína daquele templo que iria acontecer. 35 anos, praticamente, depois da morte de Jesus, o general Tito entrou com os romanos, devastaram os judeus, muitas mortes, derrubaram o templo, e aconteceu o seguinte: eles garimparam, Roma garimpou todo o ouro, toda prata, toda pedra preciosa que estava ali naquele templo, se cumprindo assim a profecia. E olha o que vai acontecer agora no fim dos tempos. A última geração, como diz no livro de Isaías 66 e verso 8, começou praticamente 14 de maio de 1948. Na profecia bíblica, Israel teria 70 a 80 anos a viver para a segunda vinda de Jesus Cristo. Dia 14 passado agora, Israel completou 73 anos. Nós estamos no fim dos tempos. Pelo que acredito, não quero afirmar, pelo que acredito, no prazo de 80 anos, praticamente 80 anos, Jesus Cristo descerá em sua segunda vinda para socorrer o povo judeu. Leia lá no livro dos Salmos 90, verso 10. Lá está um versículo que diz que os dias do ser humano aqui na terra é de 70 a 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado. E nós voamos. O mundo está perto de um desfecho terrível, catastrófico. O arrebatamento da igreja está por um fio. Nós, queridos irmãos, estamos como em um jogo de futebol, aonde o tempo se esgotou e só falta apenas a prorrogação, que é 3, 4, 5 minutos. Na ótica espiritual, nós estamos na prorrogação. O arrebatamento está para acontecer. Não sabemos o dia e a hora, mas estamos muito perto. Olha os mistérios da palavra de Deus. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo com vários objetivos. Cumprir as 7 festas judaicas. Dessas 7 festas, ele já cumpriu 4, mas não é o meu assunto nesse momento. Enviou Jesus Cristo para expiação. Enviou Jesus Cristo como uma promessa que todo aquele que nele creia não venha a perecer, mas que tenha vida eterna. Está lá no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3 e o verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos também no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, olha o que nos diz Isaías, capítulo 9 e o verso 6. Olha o que diz: louvado seja o nome do Senhor. Isaías 9 e o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que coisa maravilhosa, meus queridos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento desse principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus prometeu e Deus cumpre o que promete. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que vemos também no livro de Isaías, capítulo 7, o verso 14. Olha o que diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. Isso se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18, sobre o nascimento precioso de Jesus Cristo. Anjos cantaram nos céus de Belém, da Judeia, na noite do nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu numa estrebaria. Aquela estrebaria era fedorenta, mas era um símbolo, uma tipologia dos corações humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que ele nasceu naquela estrebaria, aquela estrebaria recebeu visita de pessoas importantes ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo veio também para cumprir um desafio de Deus que nenhum ser humano poderia cumprir. E olha que teve seres humanos neste mundo, em outras palavras, parece que dignos disso, mas não tiveram a capacidade, a potencialidade, a dignidade para cumprir o que a palavra de Deus requer. Vemos isso no livro dos Salmos 24. O que nos diz? O livro dos Salmos, capítulo 24. Vamos ver o que diz? Salmos 24. Do Senhor a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus, tudo, criação dele. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Agora tem aqui um desafio de Deus para a humanidade. Noé não pôde cumprir esse desafio. Abraão não pôde cumprir esse desafio. Moisés não pôde cumprir. Sansão não pôde cumprir. Elias, Davi não puderam cumprir. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos vacilaram. Mas nasceu um que não pecou, que não vacilou. Esse um veio para cumprir esse desafio de Deus. E qual é o desafio? Olha o que diz aqui no 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Pelo que entendo, monte do Senhor é o lugar mais alto, poderoso, mais santo que existe. Louvado seja o nome do Senhor, que é os céus dos céus. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A resposta é esta: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É este. Se nós formos procurar algum entre os seres humanos que teve essas qualidades, não encontramos ninguém, a não ser Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é limpo de mão, puro de coração. Ele não entregou a sua alma à vaidade e nem jurou enganosamente. A Bíblia disse que é este que receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Por isso hoje, o nosso dever é louvar, adorar, bendizer, glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele assumiu em nosso lugar esse desafio e venceu por nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, ele sofreu aqui na terra, passou perseguições, ele passou por desespero muitas vezes, por angústia, por decepções, mas ele venceu em todas as instâncias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo é Deus. Ele se humanizou para sentir o que o ser humano sente, para viver como o ser humano vive. Louvado seja Deus. Só que ele foi muito além, ele não pecou. E o ser humano peca, mas Jesus Cristo não pecou. Por isso ele assumiu, aleluia, esta postura. Ele é limpo de mão e puro de coração, e não entregou a sua alma à vaidade e nem jurou enganosamente. Ele recebeu o direito de entrar na presença de Deus, aleluia, em nosso lugar, e pegar diante de Deus um livro, que ninguém poderia pegar este livro, que é o livro, louvado seja o nome do Senhor, que Deus colocou lá, o livro, aonde estão os segredos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E neste livro tem os selos, neste livro tem 7 trombetas, nesse livro tem 7 taças, os mistérios de Deus que vai se desenrolar depois do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo tomou esse livro. Eu quero analisar uma coisa, isso é um pensamento meu. Olha o que diz a palavra de Deus. Este receberá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Agora diz no 6, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Agora diz aqui a palavra, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará aí o Rei da Glória. Responderam, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, poderoso na guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui no 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Novamente alguém diz, quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Uma analogia minha. É o que eu penso. O Senhor Jesus Cristo veio aqui, assumiu a condição de pecador em nosso lugar, foi perseguido, foi machucado, ele sofreu decepções, mas por amor aos pecadores, ele assumiu a cruz, porque está escrito na palavra de Deus, sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Jesus Cristo assumiu a cruz em meu e no seu lugar, morrendo na cruz do Calvário. Romanos e judeus unidos pensam que mataram ele, mas não. Ele disse, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus Cristo se ofereceu uma única vez na cruz do Calvário, em nosso lugar. E como vocês conhecem a história, ele morreu. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Passou aqui na terra 40 dias, cumprindo a obra que o Pai tinha determinado a ele para cumprir. No final dos 40 dias, ele chamou, aleluia, os seus discípulos, com outros admiradores, praticamente 500 pessoas, ali no Monte das Oliveiras. Está em Atos capítulo 2, e ele se despede dos seus discípulos. E antes dele ir para a glória, ele chegou a dizer, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele chegou a dizer também para a sua amada igreja, poucos que já estavam na fé do Senhor Jesus Cristo, ele deixou esta palavra, não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele já estava preparando os corações, porque ele iria partir daqui para a glória de Deus. Então ele estava ali no Monte das Oliveiras,
se despedindo dos seus discípulos. E ele disse antes de ir para a glória: vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a praticamente 500 pessoas. E agora ele está subindo para a glória de Deus. E a Bíblia diz que o povo estava olhando para cima, um misto de tristeza e de alegria, porque é muito ruim se despedir de quem a gente ama. E o pastor amado, aquele que amou eles, estava indo embora. E aquele misto também de alegria, porque estavam vendo um ser humano subindo pelo seu próprio poder. Não era mágica, não, é poder de Deus. Ele estava subindo. E quando ele subiu, as nuvens ocultaram ele. Aqui é uma analogia que eu vou fazer. É o que eu penso. Assim que os anjos ocultaram ele, acredito que Miguel desce com uma comitiva de anjos e Jesus Cristo no meio, Miguel à frente e os anjos do lado esquerdo e do lado direito. E quando Miguel chega diante dos portais celestiais, 12 portas de pérolas, em cada porta um anjo poderoso, armado. E Miguel disse para aqueles anjos, 12 anjos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vai entrar aí o Rei da Glória. Os anjos não conheciam, porque quando Jesus Cristo desceu, ele desceu em espírito e foi implantado no ventre de Maria. E agora Jesus Cristo está descendo, está subindo com um corpo santificado, ressuscitado, mas um corpo humano. Eles não conheceram. E Miguel certamente disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vai entrar aí o Rei da Glória. E eles disseram: quem é este Rei da Glória? Acredito que Miguel responde: este é o Senhor poderoso, poderoso nas batalhas, poderoso na guerra. Que batalha foi esta? O pecado. Que guerra foi essa? Os demônios, as perseguições, o mundo. Jesus Cristo venceu sozinho. Pela sua palavra, pelas suas atitudes, Jesus Cristo venceu. E agora ele está subindo. Não está subindo como veio da primeira vez, porque quando ele veio em unção, em espírito, e foi implantado no ventre de Maria. Agora ele está subindo em corpo humano, santificado, ressuscitado, mas ainda não glorificado. Ele está subindo. Por isso os anjos dos portais celestiais não conheceram quem é este Rei da Glória. E Miguel disse: este é o Senhor poderoso na guerra, poderoso nas batalhas. Ele está subindo para cumprir o desafio que diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Pelo que entendo, é este que vai entrar nos céus dos céus e pegar o livro, selado com 7 selos, que nenhum ser era digno de pegar. João, vendo na sua visão, ele chorava muito, porque ninguém fora digno. Mas um dos anciões disse: João, não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, o que venceu para abrir o grande livro. E assim que o Senhor Jesus Cristo passou nos portais celestiais, eu acredito que os 12 anjos ficaram em posição de sentido para o grande general entrar. E no momento em que o Senhor Jesus Cristo entrou, ele passou por 4 animais, 4 querubins,
que era já a sua representação na glória de Deus, com 6 asas cada um. Um tinha rosto de homem, outro tinha rosto de cordeiro, outro tinha rosto de leão, e outro tinha rosto de águia, a representação da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Jesus, homem na terra, Jesus, cordeiro, assumiu a cruz sem reclamar. Jesus, quando vir em sua segunda vinda, virá como o leão da tribo de Judá. A águia é uma representação da divindade de Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Eu quero encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. O Senhor Jesus Cristo venceu todas as etapas que Deus determinou para que Ele vencesse. Por isso nós temos alegria, satisfação de ter Ele em nós, em nosso coração, em nossa vida, como único e suficiente Salvador. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.